Olá, internautas, para essa edição do Viola Quebrada, converso com Roberto Correia. Ele é possivelmente um dos maiores teóricos da viola, mas não fica só na conversa. Aus como Uróboro e Extremosa Rosa mostram na prática os novos rumos que propõe para o instrumento. A seguir, entenda a curiosa sina de Roberto e veja como, desde o começo, ele deu contornos clássicos às canções caipiras. Roberto, tudo bem com você? Tudo bem. Roberto, começar assim, você vem de uma família de violeiros, né? Seu bisavô era considerado, inclusive, capitão de Folia de Reis, não é? A gente não sabe na história, a gente sabe que possivelmente foi. A notícia que eu tenho é a seguinte, a família do meu avô, do meu bisavô, se radicou naquela região ali de Campina Verde, e meu avô, assim como parece que tinha um outro irmão, eram violeiros. Possivelmente o meu bisavô era. Uhum. E meu avô, ele foi assassinado em 1937, com 39 anos de idade. Dizem que por causa de uma moda de viola que ele fez, denunciando o político local, mas ao mesmo tempo tinha uma história aí de uma amante misturada, enfim, a gente não sabe direito o que foi. Eu fiquei sabendo disso depois que eu já era violeiro, aí eu ganhei da minha prima um caderno de conta correntes desse meu avô, com várias poesias, várias modas de viola que ele fazia. Ele escrevia poesia, não escrevia a música, mas escrevia a letra, né? E hoje eu estou fazendo parceria com ele. Mas o que eu achei interessante é, você estava trilhando outro caminho, acabou enveredando pela viola e descobriu só depois sobre a carreira do seu avô, né? É interessante isso, como você chegou a esse caminho mesmo sem saber da história da sua família. É curioso isso, é isso que eu chamo de sina, né? Porque eu tentei ser físico e acabei sendo violeiro sem saber dessa história. E é curioso, assim, eu tenho para te dizer o seguinte, que você é de Minas Gerais? Não, você é paulista, né? Sou paulista. Em Minas Gerais, tem uma coisa curiosa nas pessoas, é que é o não dito. As pessoas não dizem as coisas. Uhum. Eles dão a entender. Mineiro tem essa coisa assim que ele não diz claramente as coisas, dá a entender. Então, essa história desse assassinato desse meu avô, meu pai tinha 9 anos de idade, então ele não aprendeu a tocar viola. Então eu fui resgatar isso depois. E mesmo para resgatar essa história desse violeiro, desse meu avô, nossa, foi uma dificuldade tremenda, porque as pessoas não diziam. Uma porque diziam que um dos assassinos ainda estava solto, ainda estava vivo. Outra, mil histórias. E outra porque ele estava indo para casa de um amante dele que morava na própria fazenda. Então, é uma coisa muito, vamos dizer assim, que fazia com que as pessoas não contassem, né? Enfim. Roberto, mas por que física? Eu lembrei até do Brian May, que é guitarrista do Queen e também formado em física. Você se formou em física e depois foi para a música? Olha, é curioso. Na verdade, que eu acabei entrando na física por conta de facilidade com matemática e física, né? Uhum. E como eu não tinha uma opção claramente definida, eu acabei tanto pela física, até porque eu achei que esse era o meu caminho. Quer dizer, eu já estava lidando com a música, já era encantado com a música, mas eu não me dei conta dessa possibilidade de ser músico, de ser... A ficha foi caindo lentamente. Foi quando eu me formei em física, na verdade, que eu reparei que não tinha nada a ver com a física, que eu recebi meu diploma, né? Falei, puxa, mas não tem nada a ver com isso. Aí que eu fui, mas e aí, o que eu sou, né? Aí que eu vi, eu sou violeiro, aí que eu assumi essa história toda. Entendi. Você se formou na Universidade de Brasília, né? Música erudita ou música popular? Isso eu não... Eu fiz licenciatura e bacharelado de física na Universidade de Brasília e depois eu fiz licenciatura de música. Uhum. Porque não havia violão, não havia instrumentos. Então eu acabei me formando em licenciatura, que a minha ideia era poder dar aula de viola, né? Logo depois você entrou para a Escola de Música de Brasília. Foi para a Escola de Música de Brasília, em 85. Eu li que foi uma iniciativa inédita, quer dizer, se tratando de uma escola oficial, começar esse curso de viola. Foi. A Escola de Música de Brasília era uma escola, até então, era uma escola totalmente ligada à música erudita, à música clássica, uhum. Com coros, com orquestras, bandas, sinfônicas, enfim. E assumiu esse novo diretor, ele assumiu em 85, chamado Carlos Galvão, ele já faleceu. E ele veio da Inglaterra, ele tinha feito antropólogo, enfim, muitas ideias, e ele resolveu montar um núcleo de música popular. E foi nessa ocasião que eu fui lá pedir uma entrevista com ele e mostrei meu livro. Já tinha publicado o Viola Caipira, que foi publicado em 83, falando da minha intenção de desenvolver, porque não havia nada de viola, nem método, o método que havia era o que eu tinha escrito, enfim. E ele admitiu a viola no currículo da Escola de Música e eu comecei a dar aula para crianças, para jovens, até para pessoas de mais idade. Até hoje?
Ainda hoje eu sou ligado à Escola de Música de Brasília. Eu estou afastado nesse momento porque eu estou fazendo doutorado na USP. Então, mas eu sou professor da Escola de Música de Brasília. Sobre o seu livro, Viola Caipira, eu achei o nome curioso porque é um nome geral, né? Não havia poucas obras tratando do instrumento? O que havia na época era o método, como é que chamava? Método de viola de Tião Carreiro e Pardinho, e o mesmo conteúdo também, método de viola de Tonico Tinoco, que eram os acordes da afinação cebolão em mi, só os acordes. E o que eu fiz, eu desenvolvi esse livro de 83, foi resultado de uma pesquisa, de uma bolsa de iniciação científica pelo CNPq, enquanto eu fazia física, né? E depois, quando eu me formei em física, ainda essa bolsa mudou de categoria, passou para aperfeiçoamento. Eu tive 1 ano e meio ainda de bolsa, vamos dizer assim, para continuar a pesquisa. E aí eu publiquei esse livro em 83, assim, com partituras, com um álbum das 5 principais afinações, com um pouco da origem da viola, enfim. Em 85 você lança seu primeiro LP, né? O Maravá da Viola, com o João Lira e o Adel Marco Verde. Foi 86. 86. Foi uma homenagem ao músico Capitão Furtado, né? Exatamente. Da década de 40, 50, enfim. Por que Capitão Furtado? Foi uma ideia sua ou foi um convite da Funarte mesmo? Um convite da Funarte. Por que isso? A Funarte sempre tem aqueles prêmios de literatura. E um dos ganhadores daquele ano ou do ano anterior foi o Ferretti. O Ferretti com o livro Viola Caipira ou Viola Sertaneja, interrogação. E alguma coisa a respeito do Capitão Furtado. Isso foi na iniciativa do Hermínio Belo de Carvalho, de fazer um disco retratando esse universo, vamos dizer, esse universo caipira. E aí ele convidou o Maurício Carrilho e o João de Aquino para fazer a direção do disco, que eles conheciam muito bem esses dois violeiros, o Adel Lira e o Adel Marco Verde e o João Lira, e me convidaram, que ele me conhecia também, por conta daquele projeto Pixinguinha, né, que eu já conhecia meu trabalho. Você gostou do resultado do álbum? Gostei muito. Na verdade, foi meu primeiro disco. Então, teve participação do Rolando Boldrin, enfim, participação do Sivuca, eu toquei junto com o Sivuca, junto com o Boldrin. Para mim foi uma entrada, o primeiro registro muito precioso, porque eu já entrei nessas condições com essas pessoas. Zé Mulato Cassiano também foi realmente um disco que até hoje eu gosto muito, eu acho muito bonito. 3 anos depois sai o seu primeiro álbum solo, né, o Viola Caipira, um pequeno concerto, em que só se ouve a sua viola. Por que você não quis que nenhum instrumento a acompanhasse? Veja bem, quando eu vim para Brasília, um dos sonhos meus era estudar violão clássico. Foi aí que eu me deparei com a viola e fiquei encantado com o instrumento e acabei largando o violão. Mas eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de ser um instrumentista de viola, de ser um intérprete de viola, assim como violonista clássico. E eu sabia, eu acreditava que a viola não precisava de outro instrumento acompanhando. O que havia era o Renato Andrade, assim, em termos de disco, que fazia algum solo, mas ele gostava de usar o violão acompanhando, para poder ficar mais solto. E eu queria fazer sozinho, fazer de pouco diferente o caminho. Então foi essa a minha proposta. E quando houve necessidade de colocar um outro instrumento acompanhando, ou porque o produtor pediu, que foi o pelão, aí eu colocava a própria viola junto, em vez de eu usar o violão, usando a viola acompanhando. E Roberto, no mesmo ano você lançou um livro, Viola de Coxo. A viola de coxo é típica do Mato Grosso do Sul, né? Não, Mato Grosso. É típica do Mato Grosso. E assim, Mato Grosso do Sul também tem viola de coxo, 2 municípios. Então a gente fala que a viola de coxo é do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Até porque se você deixar um desses estados de lado, você corre risco de vida. Você é mineiro, mas mora em Brasília. Eu moro em Brasília. Há muita diferença entre a música caipira tradicional dessas 3 regiões? Com Brasília não. Assim, o entorno do Brasília, que o Cerrado, essa região aqui, tem muita parecência. Aqui tem, vamos dizer que esse sertão aqui do noroeste de Minas e Goiás tem uma riqueza muito maior do que na minha região tinha, em Campina Verde. Aqui as tradições populares são mais vivas até hoje. Você encontra coisas aqui fantásticas, lundu, curraleira, 4, folia de reis com 4 vozes, folia de reis com 7 vozes, folia do divino. Ou seja, a região aqui é extremamente rica em cultura popular. E foi mais ou menos nessa época que você criou o Viola Correia, né? Que, de acordo com o seu site, disse para viabilizar suas produções musicais da forma como são concebidas, preservando integralmente sua autoria. Você pode explicar? A Viola Correia foi em 89 que foi fundada
quando eu comecei essa minha ideia de ser um intérprete de viola, na verdade não havia nada escrito, eu não conhecia nada escrito. Depois de muito tempo que eu fui saber que existia os prelúdios do Teodoro Nogueira, que foram escritos em 62, mas naquela época eu não sabia. Então eu passei a compor para o instrumento. Por conta dessas composições, eu verifiquei assim, que a indústria fonográfica, eu não era um músico comercial. Primeiro eu era um instrumentista, e as minhas composições eram completamente diferentes do que havia de viola, e eram difíceis até para muitas pessoas. E aí eu percebi que se eu queria mostrar minha música e divulgar minha música, eu tinha que ser independente, eu tinha que fazer meus próprios discos, porque eu não teria mais apoio ou mais interesse de gravadoras. Então foi por isso que eu desenvolvi a Viola Correia. E no próximo bloco, Roberto falará sobre a delicada cirurgia por que teve de passar e como, incerto sobre seu futuro, empenhou-se em suas composições, pois o que mais queria era deixá-las gravadas caso algo de errado acontecesse. Comentará também sobre os 2 álbuns que fez em parceria com Inesita Barroso, artista que tem como referência. A seguir, fica com a música Estrada do Sertão, do disco Viola Andarilha. Pois aqui não há renego, nem tampouco desapega ter gostado de você. Foi gostar desenchavido, encruado, recolhido, de ninguém se aperceber. Matutando vou na estrada, nos meus olhos a passarada faz um ninho pra você. Juriti me espreita triste e a jandaia não resiste, chora junto por você. Nos teus olhos faz clarão e é um verde, um azulão de sangue furta cor. Quem me dá desassossego, que me suga nem morcego, mangando quer beija-flor. Não me encrespe a vida assim, já me basta o que de mim essa vida caçoou. Não me faz essa graçola de me abrir essa gaiola pra depois não me prender. Canta firme, Juriti, e me entoa uma canção. Sabiá me roça aqui, bem de junto ao coração. Pousa aqui meu colibri, e se tu tem pena de, quero ser seu bacuri, quero ser de vós me ser. Quanto mais se desfeiteia, me despreza, mais me arrasto pra você.
você.